Bem-vindos ao mundo digital da Fábrica Growth Consulting. Eu sou Darino Moreira Tenório, Founder e CEO. Hoje nós traremos um tema muito rico no The Fábrica Builders Podcast. Nós vamos falar de finanças, de empreendedorismo e liderança para o crescimento de negócios de alta base tecnológica. Eu sou Clarissa Reis e, aliado a esses temas que o Darino colocou, o nosso grande objetivo aqui é trazer o que está por trás do crescimento e da valorização das empresas. E para isso a gente tem a honra de receber o Guilherme Servieri. Obrigada, Guilherme, por estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória profissional dele. O Guilherme possui MBA em Kellogg. Ele também foi General Partner do eBricks, que já atuou em alguns investimentos relevantes no mercado nacional, como, por exemplo, a Contabilizei e Arquivei. Ele foi VP de estratégia, CFO, de expansão internacional da Único. Já sob a sua gestão, levantou mais de 350 milhões de dólares de investimento. Atualmente é CFO da CRM Bônus, que já levantou também mais de 75 milhões de dólares sob a sua gestão. Foi membro do conselho de várias empresas. Também é considerado um dos principais CFOs do Brasil. E a gente pode resumir que ele une dois grandes pilares, que é tanto uma visão de executivo, de fazer os negócios crescerem, como também uma visão de investidor. Não é isso, Guilherme? Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Clarissa, Darino. É um prazer estar aqui. Acompanho bastante o trabalho de vocês, conheço o Darino há praticamente 20 anos. Quase 20 anos. Denunciando um pouco a idade aqui. E é um prazer estar com vocês, estou animado para esse papo. Legal. Que ótimo. E é isso. Para começar, a gente vai linkar com essa trajetória profissional dele. E a nossa pergunta, Guilherme, é a seguinte: como é que você vê essa sua trajetória e quais foram os principais marcos no decorrer desse caminho? Quais foram os grandes desafios que você teve? E quais foram aqueles momentos de risco que você vê que, poxa, dependendo do que eu tivesse feito ali, poderia ter dado errado, mas deu certo e eu tô aqui hoje? Boa. Não, ótima pergunta. Tem aquele vídeo famoso do Steve Jobs que fala que quando você olha para trás, você conecta os pontos e é um tanto clichê, mas você chega numa fase da vida que você começa a ver que funciona. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, assim, e eu percebi que as minhas decisões de vida foram muito provocadas por essa curiosidade, como que eu fui trazendo competências e treinando músculos adicionais àqueles que eu já tinha, mesmo sem saber para que eu ia usar. Então, por exemplo, eu sou formado em administração e direito. Na época, acho que hoje está mais comum formação dupla, mas na época era bem comum. Eu fazia uma faculdade de manhã, uma à noite. Você fazia PUC à noite, não era? Era PUC à noite e a Federal de manhã. E à tarde era o meu estágio. E na época eu não sabia para que eu ia usar direito. Eu, não fiz estágio em direito nem nada. Mas eu lembro que logo no início da carreira, quando eu fui trabalhar na Falcone, eu usava muito nos projetos lá, quando tinha que tomar alguma decisão, avaliar algum contrato. A gente trabalhava muito com questão de redução de custo, então olhar contrato, acordo com o fornecedor, temas de RH que também eram de IDP eram muito comuns. Sim, não é que eu era super profundo, mas eu tinha uma certa familiaridade e uma facilidade. Então, eu pude ver desde o início já esse investimento que eu fiz se pagando. Então, acho que o primeiro risco, entre aspas, que eu tomei foi o risco de investir um tempo relevante e na época, obviamente, recurso também para fazer 6 anos de uma faculdade que eu sabia lá para que eu ia usar, né? Muito legal. Então, isso foi importante. Depois, quando eu já estava na Falcone, eu estava 7 anos na Falcone já, eu sentia que minha curva de aprendizado já estava chegando num platô. Eu me provoquei, acho que eu vou fazer um MBA. Não sei também para que vai servir, mas vamos lá. E na época eu morava em Porto Alegre, não tinha tanta gente fazendo MBA fora lá. Então é diferente de hoje, não só com internet, tecnologia que você consegue acessar tudo. Lá era difícil, né, chegar a essa informação desses tipos de curso e tudo mais. Preparação também. Também. Todo o trabalho de TOEFL, do GMAT, né, de como fazer o application, era bem mais difícil. Muito mais. Eu fiz São tudo Paulo, sozinho, assim, na raça. Então, e deu certo no final. E aí eu fui.
E foi instrumental para minha carreira, foi o que me permitiu fazer uma mudança importante de sair de consultoria para ir para investimento. Você trabalhou lá no Summer Job? Trabalhei. Meu Summer eu fiz numa startup, uma Legal Tech, lá em Chicago mesmo, e também fiz um estágio num fundo de Private Equity, que foi também... De Chicago também? Era de Minneapolis. Minneapolis, próximo. Mas eu trabalhava de Chicago. Então, foi interessante porque eu já comecei ali a unir um pouco do tema de empreendedorismo, com inovação, com investimento. E aí, mais uma vez, quando eu estava para voltar do MBA, eu tomei um risco que eu fui fazer uma mudança de carreira. Eu recebi até convites e ofertas para trabalhar em outros lugares, muitos deles mais próximos do que eu fazia, até mesmo em outras consultorias. Mas aí eu conheci o pessoal da iBricks, que na época era um fundo de venture capital, começando, recém no seu primeiro fundo, tinha menos de 100 milhões de reais para investir. E aí eu recebi o convite deles. Isso em 2014, 2014. O mercado de venture capital do Brasil não estava muito estruturado, né? Não. Começando. Acho que o maior exemplo na época era o Buscapé, alguma coisa assim. Em termos de empresa, né? De investidor, acho que era a Monax estava bastante presente, a Redpoint já estava começando também, o pessoal do Kazek estava mais ativo. E aí foi aquele momento que eu pensei, vou no mundo mais seguro, né, de consultoria, e a gente sabe que volta do MBA, tem dívida para pagar, tem um monte de coisa, ou arrisco e faço uma mudança de carreira para uma firma ainda pequena, num mercado ainda incerto no Brasil. E aí eu tomei o risco de ir para Venture Capital e pensei, olha, sempre posso voltar para a consultoria, talvez essa janela de entrar em Venture Capital não vai acontecer. E foi uma das melhores decisões... Aí você pegou a onda no início, né? Foi uma das melhores decisões da minha vida. Teve um lado difícil que foi o Brasil estava um pouco num lamaçal aí de Lava Jato, com Dilma, com impeachment e tal, os juros estourando. Então, até para... O bom é que a gente já estava captado para o primeiro fundo, então a gente tinha dinheiro em caixa, mas para botar dinheiro em Venture Capital naquela época no Brasil, ninguém muito queria arriscado. colocar. E recurso de fora já, Gui? Tinha alguns recursos de fora, mas a maioria era de family office brasileiros, né? Facilita, né? Por um lado, eles já sabiam que aquela época do Brasil era uma queda que em algum momento sairia, né? Já está acostumado com o Brasil. Estava mais acostumado com esse ups and downs aí do Brasil. Né? O brasileiro tem mais costume, mas ao mesmo tempo o americano eu acho que ele entende melhor os ciclos e tem mais estômago porque sabe que investe para 8, 10, 15 anos no mesmo fundo ou até mais. O brasileiro, especialmente quando estava começando a investir em Venture Capital, não entendia muito esse negócio. Como assim eu deixo meu dinheiro lá parado por 10 anos ou 15 anos, né? Então, tem os dois lados de conhecer o Brasil, mas tem não tanto a sofisticação, né, de já ter investido por vários ciclos nessa categoria de investimento, nessa classe de ativo. Então, esse foi um risco importante que eu tomei e foi super acertado no final, porque saciou minha curiosidade intelectual de entrar numa nova indústria, que na verdade tu olha várias indústrias ao mesmo tempo, olha a fintech, olha a saúde, olha a SaaS, enfim, olha a agro, então vários mercados que eu cobria. Eu tinha a oportunidade de estar próximo de empreendedores fantásticos, então alguns que você citou aí da Contabilizei, da Arquivei, eu cito aqui Bicred, Rock Content e muitos outros. Então foi uma fase super rica e também me permitiu criar esse olhar de olhar modelos de negócio de diferentes tipos e ver o que funciona, o que não funciona e tudo mais. E aí teve mais um risco que eu tomei na carreira que foi de novo. Eu já estava há uns 6 anos de Venture Capital, eu adorava o que eu fazia, era intelectualmente curioso, mas ao mesmo tempo eu sentia que eu estava muito distante da operação. E que, enfim, também estava num platô aqui. E os ciclos de recompensa ou de feedback eram muito longos, ou seja, levava um tempão prospectando a empresa, depois um ciclo de investimento, depois até a empresa ver se dá certo ou não dá certo, leva mais um tempo. Então, investir, você vai ver mesmo se tomou boas decisões depois de 8, 10 anos. Né? E até reagir para o próximo ciclo. Exato. Então, você já investiu outras 2 safras aí, antes mesmo de saber se a primeira deu certo. Obviamente, você vai acumulando alguns sinais que você vai aprendendo, mas ainda leva mais tempo, né? E aí foi que eu fiz também, mais uma vez, uma transição de carreira, de sair de investimento para operação. Eu tinha feito... Meu último investimento, na época, foi na Acesso Digital, que depois mudou de nome para Único.
E aí eu já tinha decidido fazer essa transição, eu tinha combinado com o fundador da firma lá, o Pedro Melzer, de fazer essa transição. Quando a gente assinou a proposta para a Único, eu comuniquei a eles que eu não ia estar junto e tal, e eles falaram, olha, a gente gostou muito de ti, a gente contava contigo aqui no conselho, mas se você vai sair, pô, por que não vem para cá então? E aí fizeram esse convite e eu acho que foi bacana porque eu tinha uma sinergia, um fit bacana com eles, já eu conhecia o negócio, né, eu estava comprado, então eu brinco que eu investi 2 vezes. Eu investi com o dinheiro da firma e investi com a sua carreira, com a minha né? carreira. E mais uma vez foi fantástico. Foi uma decisão muito importante. O empurrão que eu dei em mim mesmo para ir no final foi parecido com o anterior, de se tudo der errado, deu certo. Sim. Porque no mínimo eu vou aprender como é que funciona do outro lado, vou ser um investidor melhor se eu quiser voltar para investimento. Então, foi super E no final tá super complementar, né? E aí reforça o ponto que eu comentei dessa sua abrangência, seu duplo olhar, tanto o olhar de executivo quanto o olhar de investidor, e é sobre isso que a gente quer aprofundar aqui no nosso podcast. Então, já começando com esse foco do investidor, o que a gente quer saber de você é, sob o olhar do investidor mesmo, quais são os principais fatores que fazem as empresas serem valorizadas? Boa. Especialmente em tecnologia, né? Que foi toda essa experiência, né? E especialmente também para a gente discutir como que esse horizonte mudou depois de 2022. O que a gente viu de mudança? Eu acho que acho que eu vou primeiro dar uma resposta que ela parece clichê, mas é que é verdade na prática e eu vivi muito isso. O primeiro componente é o time. Quando você está investindo numa empresa no início, é muito ali, não tem tanto produto, ainda não tem um modelo tão claro de negócios, muita coisa pode evoluir. E se você não tem um time de fundadores bem de outra classe, você não vai atingir resultado de outro patamar. Assim. Então, esse elemento é super importante e é um dos mais difíceis de você conseguir avaliar. Tem um segundo elemento que é inegável, que é tamanho de mercado. Não adianta você ter um ótimo empreendedor num mercado pequeno. Muito nichado. Muito nichado, aquilo ali não vai ficar grande, não vai dar retorno. Se você, vou chutar aqui, você bota, sei lá, 5 milhões de reais, você precisa ter um retorno, sei lá, de 3 a 5 vezes o que você investiu, você vai ter uma participação de X, você faz o cálculo, essa empresa tem que ser vendida por 200 milhões. Não, mas se no máximo ela consegue faturar 30, como é que ela vai ser vendida por 100, né? Ou 200 e por aí vai. Então, tem que ser um mercado relevante e qualquer cheque, talvez, como um fundo que você bote menor que isso, daqui a pouco você tem 100 milhões para botar 500 mil cada empresa, você tem 200 empresas no portfólio. E também não fecha, né, nos econômicos do fundo você gerenciar tanta empresa. Né? Então, tem toda uma dinâmica de investimento que você tem que ter escala para aquilo não só parar em pé na largada como uma empresa do portfólio desse fundo, mas também para depois ela virar relevante. Né? Isso na perspectiva de um investidor, a gente pode falar mais se é na perspectiva de uma empresa fazendo um investimento, seja minoritário ou para adquirir outra companhia. E um terceiro elemento tem que ser uma dor relevante. Né? Então, resolve um problema real. Tem que ser, porque senão ninguém vai comprar seu produto. Você pode estar no mercado gigante com um empreendedor bom, mas se não resolver a dor de alguém, ninguém vai parar para te ouvir, ninguém vai botar a mão no bolso para pagar pelo seu produto, ninguém vai engajar com o seu produto e, enfim, ele não vai resolver alguma coisa que está atrapalhando aquela companhia ou aquelas pessoas, né, sendo um B2C. Então, acho que esses são os 3 elementos mais clássicos para olhar quando você está investindo. Mas, obviamente, aí no meio você tem nuances, né? Sim. E aí eu quero pegar um gancho aqui de até erros que eu cometi e fui aprendendo com o tempo. Ótimo. No início você acha que o modelo de negócio é crítico, mas a verdade é que isso é uma coisa que você consegue ajustar. Então, por exemplo, uma empresa que passou por nós, a gente acabou não investindo lá, foi o Gympass. Olha só. Que é uma dor imensa, né? Agora vai fazer IPO, está super bem fora do Brasil, um time extra classe e tudo mais. Tinha um mercado relevante, acho que agora bem maior, que eles descobriram novas oportunidades. Tinha um time que era fora de série e estava resolvendo uma dor ainda não tão relevante, mas também pelo modelo de negócio. Não sei se vocês lembram, na época eles faziam solução B2C. Então vendiam para a pessoa física que queria usar em mais de um lugar, seja porque viajava, ou seja porque queria fazer esportes diferentes pagando uma mensalidade só. Só que era uma minoria que precisava disso. Sim. Né?
E também ficava um custo adicional em cima da mensalidade da academia, né? Você pagava pro Gympass para depois pagar a academia. Então, quando eles mudaram o modelo de ver que a empresa ajudava a patrocinar, porque o funcionário fazendo exercício não só era um benefício, portanto, ela estava disposta a pagar por isso, mas também melhorava a saúde, reduzia a sinistralidade do plano de saúde, foi que eles viram que estavam resolvendo uma dor que eles não estavam mapeando. Tinha dor do usuário? Tem. Ainda, mas a dor maior... Podia ser escalável. Tá na empresa que queria dar esse benefício, que queria ter esse retorno de economizar no plano de saúde, que tinha uma sinistralidade alta. E esse alta. core se mantém até hoje com essa noção do hub de wellness deles, então, né? E aí eles foram expandindo. Esse core é o mesmo, né? O princípio é muito parecido, né? Exato. Com vários tipos de atuação. Que gera o bem-estar para o colaborador, que é um benefício para ele, mas ao mesmo tempo é um benefício para a empresa, que reduz... essa sinistralidade. Sem contar que o churn de uma empresa é muito menor do que o churn de um também. B2C, né? A pessoa cancelar é mais fácil do que uma empresa tirar um benefício dos funcionários. Exatamente. E a empresa mesmo ajuda a engajar a sua base. Porque ela entende que se as pessoas estiverem engajadas na academia, significa que elas vão usar menos o plano. Logo, deixa eu entrar no jogo e ajudar meu funcionário a se engajar. Então, você até transfere para a empresa uma parte do seu customer success, que é esse engajamento com o usuário final. Perfeito. Boa. E... agora, depois da crise de 2022, né, que as fontes começaram a secar e os investidores começaram a ser mais seletivos, né, após o aumento das taxas de juros americanas, a gente vê muito uma redefinição, uma lupa maior no tamanho do mercado, claramente, né, e uma lupa maior do que é dor real e o que tem de economics por trás, e não o que é uma coisa nice to have, uma coisa que é passageira ou que está descrita dentro de uma hype que está acontecendo, né? Que é muito visível. Como é que você enxerga essa visão, dado o que a gente tem visto aí de empresas declinando, estagnando, do próprio desafio real de fazer negócios de alto risco na taxa de juros muito elevada, né? Juros muito elevados, você aloca seu portfólio onde dá mais retorno ótimo com o portfólio, né? E isso tira muito espaço para o venture capital, muito mais para os americanos, né? Uma coisa é você ter uma taxa de juros a 0,25 ao ano e põe em venture capital. Outra é você ter a 5% em dólar, né? Como é que você vê essa evolução? O que tem de lições e o que você sentiu na pele nesses últimos 2 anos? Eu acho que são alguns aspectos de diferentes perspectivas. Acho que o primeiro deles é o fato de que o mercado ele é cíclico. Assim, agora todo mundo fala olhando para trás, olhando a obviedade, mas estava todo mundo... Engenheiro de obra pronta, exato, né? Estava todo mundo gostando, apostando nesse hype e tudo mais. Então, até tem um meme de brincadeira que eu gosto, não se adapta, não se encaixa aqui, mas é de brincadeira, que é um cara botou no Twitter, procura o pirâmide em estágio inicial. Que dá tempo de fazer dinheiro e sair, né? Obviamente, o mercado não foi pirâmide, não foi nada, mas foi uma euforia. Assim como foi lá em 2000, num patamar diferente, obviamente, porque lá tinha menos substância, estava muito mais na visão e menos nos negócios. Aqui a gente viu uma euforia muito grande. De novo, o dinheiro estava, entre aspas, queimando na mão. Sim. E aí o cara vai, tá bom, vou tomar um pouco mais de risco, estou disposto a tomar. Então, acho que teve esse panorama geral e que agora o mercado está se adaptando, também puxado pelas taxas de juros e tudo mais, mas também isso fez aquela história de quando a maré baixa, a gente vê quem está nu, né? Agora a maré está baixando e a gente está vendo quem realmente é nice to have ou realmente resolve uma dor importante, quem está no mercado grande ou quem estava no mercado de nicho, mas que contava que em cima ia botar inteligência artificial, ou lá atrás falava-se de Big Data e tudo uma época ia virar fintech. Né? Então sempre tinha uma tese acoplada para tentar explicar que o mercado era muito maior, mas que na verdade o mercado não era tão grande assim. Então eu acho que é natural do mercado, dói mais, né, para quem está numa situação como essa, seja como empreendedor, como investidor, de ter que realizar que não, mas isso aqui não vai ser do tamanho que eu esperava ou sequer talvez vá para frente, né? Mas, sob o ponto de vista do investidor, né, que a gente chama de limited partner, que investe no venture capital, esse cara, sobretudo nos Estados Unidos, ele está acostumado com esses ciclos. Então, acho que só reforça a importância de você estar em bons... Assim como nessa hype apareceu muita empresa que recebeu investimento, talvez não devesse... Nessa hype também apareceu muito fundo levantando pela primeira vez que não ia ter, não tinha expertise, não ia entregar o resultado, e agora está aparecendo quem são os investidores bons de verdade, que quase sempre foram, que entregam inconsistência.
Se você for ver, tem estatística de mercado americano mostrando que, se eu não me engano, acho que apenas os top 25% ou, sei lá, 10% dos fundos americanos entregam retorno acima de desproporcional. Não me lembro se era taxa de juros ou se era acima da média, sei lá. Ou seja, tem uma super concentração de retorno naqueles fundos que vão bem. O resto, se você está no resto, cara, é melhor não estar. É melhor fazer outro tipo de investimento. Então, acho que isso talvez tenha aumentado esse pool de fundos que não deram certo. Mas para o investidor americano sofisticado, seja ele um endowment, né? Seja ele um fund of funds, seja o que for, um fundo de pensão, esse cara está acostumado com esse ciclo, esse cara sempre vai reservar um dinheiro para private equity, para venture capital, ele também não deixa de investir em bonds americanos, ele não deixa de investir em S&P. Então, esse cara já tem estratégia. Obviamente que ele ajusta um pouco a estratégia conforme o momento, mas o cara é maduro, já passou por vários ciclos e também não se engana quando o mercado está muito quente. Né? Vou citar a obviedade, estava a notícia esses tempos do Warren Buffett falando que resgatou metade do investimento dele em Apple, né? Em Apple. Então, quem é mais maduro também não se engana quando a coisa está muito quente. Tá? Agora, sobre a perspectiva interna da empresa, eu acho que é positivo. É bom quando a gente dá valor. Quando a coisa vem muito fácil, vai muito fácil. Então, é bom a gente dar valor para o capital, porque isso faz com que a gente, desde o início, entenda que aquele produto, em algum momento, ele tem que entregar resultado. Tudo bem que você fala assim, não quero monetizar agora, mas se você entende que está gerando valor, que depois vai monetizar, ok. O problema é quando você usa a desculpa de não monetizar e aceita um produto de menor qualidade, ou seja, no mercado menor, ou que não entrega um valor relevante. Então, eu acho que é bom trazer de volta um pouco mais de sanidade para todo mundo ser mais consciente com a gestão do capital. Né? Me parece também que a gente está no movimento de retorno de ownership. Né? O pessoal estava muito na visão de embaixador da marca, da visão de futuro, de vender como será belo e bonito o futuro, e tem um retorno ao básico de empreendedorismo, que é ownership, né? Que você entregar, fazer as coisas acontecerem e não se ficar muito hipnotizado com um futuro que pode ser realmente brilhante. Né? Tinha um movimento grande que, se você abrisse o LinkedIn lá, era só pitch de venda. Cada post era um pitch de venda. Você conseguia até mapear em que ciclo de captação que as empresas estavam pelo pitch de venda, do C-Level e do empreendedor. Né? Eu acho que isso agora tem um retorno aí, esses basics, né, de visão de dono. Né? Sem dúvida. E empresas que tu percebia vivendo de captação, né? Tava sempre o empreendedor estava mais captando do que operando, entregando. Então, realmente não era. Tem que inverter isso aí, né? Perfeito. Para encerrar esse bloco do olhar do investidor e a gente migrar para os próximos, como é que você balanceia as decisões de investimento orgânico com inorgânico? Como é que você acha que é o melhor equilíbrio desses dois? Essa é uma discussão que tem pessoas apaixonadas dos dois lados. Né? Tem gente que fala que é errado comprar empresa porque a maioria dá errado. Tem gente que fala que é um super ativo você fazer aquisições também. Eu acho que é uma combinação. Eu tenho uma cabeça de... Primeiro, você tem que ter uma clareza de que a sua empresa talvez vai ter mais de uma safra de crescimento. Ou seja, não é aquele produto que vai ser para sempre aquele produto e vai gerar valor para sempre. Uma hora ele vai exaurir o mercado, uma hora talvez ele vai ter mais competidor e alguns desafios vão aparecer. Então você tem que estar sempre em ciclos novos de geração de negócio, geração de receita, geração de safra. E você pode fazer isso ou construindo ou comprando. Se você for pegar historicamente, defendendo, indo na teoria de que não é tão bom comprar, tem uma estatística que mostra que 80% das empresas, das aquisições que são feitas, o valor fica para o vendedor e não para o comprador. Ou seja, o vendedor se dá melhor do que o comprador. Mas, ao mesmo tempo, o que recomendo que você seja cauteloso na hora de comprar. Eu acho que na época, a gente estava falando antes, né? Na época do hype, tudo era M&A e fazia. Mas, por outro lado, você também pode ter na aquisição um fator super importante de avanço no seu negócio. Então, você pega... olha o que é o YouTube, né, que o Google comprou. O Waze, que o Google comprou. Cara, 2 dos melhores produtos que o Google tem. Obviamente que o Search ainda responde por muito do negócio deles, mas foram 2 produtos adquiridos. Olha Meta com Instagram e com WhatsApp. Então, o Snapchat, que não foi adquirido,
tá aí, não tem profundidade para dizer se está bem ou mal, mas talvez se dentro de um grande desse, talvez ele recusou, né? Ele recusou, tivesse traído mais valor. Então, é difícil dizer. A verdade é que você tem que ser desapaixonado e você tem que fazer pelos motivos certos. Tem uma história interessante. Eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. Né? Isso é bom. Eu estava numa reunião com um fundador de um grande banco novo, desses, né, corretora, banco e tudo mais, e ele falou que o sonho dele, uma época, era comprar um dos bancões. Né? Cara, você é tão grande que eu vou comprar um banco desse. E ele falou que hoje ele acorda de madrugada pensando, ai, que susto. Sonhei que comprei o bancão. Né? Porque hoje é um mico, né? Porque, pô, tem que fechar a agência, operar. Né? Então, assim, se você faz pelos motivos errados, você vai tomar a decisão errada. Se você está comprando empresa para empilhar receita, se você está comprando empresa para mostrar para o mercado de capitais que está avançando, você vai ser errado, porque você não vai olhar muito bem a sinergia de produto, você não vai olhar muito bem os débitos técnicos que estão escondidos lá na arquitetura, você não vai olhar muito bem o fit cultural que você tem, né, na empresa. Às vezes até, se você está comprando uma empresa que ainda tem um fundador muito presente, é muito ele, então ele tem que estar comprado também. Então, eu acho que não tem fórmula, não tem bala de prata. Eu sou um pouco mais pró fazer isso do que não fazer. Mas eu acho que tem que fazer com sabedoria, porque senão você só está desperdiçando recurso e, uma vez colocado para dentro para digerir, cara, é um super problema que você tem. Né? E tem exemplos grandes no Brasil, se tem internacionais, mas olha o que foi a Ambev com que foi a Brahma com a Antártica. Sim. Olha o que foi o Itaú com o Unibanco. Né? Mesmo fusões de iguais ou muito parecidos, que na época, né, dá um medo porque tem aquela divisão de governança, ninguém sabe tão bem quem é o dono, um vai para o conselho, outro vai para o CEO e tal. Mesmo assim, funcionaram super bem. Então, eu acho que é seguir os bons exemplos e entender como tentar replicar, né? Porque pode ser uma ferramenta importante. Acaba que uma cultura acaba prevalecendo, né? A cultura que o sócio aposta que vai dar guinada nesses casos que você mencionou. Eu acho que essa receita se replica também para o demais, mas como você falou, sem os founders entrando no jogo, e se eles não acreditarem que é o fim da linha, né, que acontece muito, né, ele foi comprado, é o fim da linha, vou para Miami. Né? Esse mal aí é cruel para essas próximas etapas. Então, esse alinhamento de incentivos, e nem só a parte técnica, claro, a parte técnica, mas isso é um alinhamento de visões mesmo, sabe, de valores iguais. Parece meio clichê de novo, né? Mas é muito real viver isso, né? Você sabe, na conversa, sei lá, no final de semana, num clube, o que ele quer fazer da vida, né? Na verdade, o cara tá louco para vender a empresa e cascar fora mesmo, entendeu? Então, essas sutilezas é uma arte de você capturar isso, né? E mais do que isso, Darino, às vezes o cara não sabe que ele já tá cansado e que é o fim da linha. Às vezes ele fala para ti que ele quer, só que daqui a pouco ele botou aquela grana que ele nunca imaginou que ia botar no bolso. Daqui a pouco ele comprou uma casa na praia e a família começa, é quinta-feira, vamos lá, trabalha a sexta de lá, sabe? Começa tudo a puxar o cara para outro lado e ele percebe que, cara, talvez eu não tenha mais o gás mesmo. E quando você vê aquilo que foi construído junto, muito rápido também deixa de ser verdade. Perfeito. É interessante. Agora entrando dentro de inovações em tecnologia, que é muitas da sua especialidade, né, Guilherme? Conta pra gente quais são algumas das inovações mais interessantes que você vê surgindo atualmente. E o que é hype e o que veio para ficar? Boa. Bom, não tem como falar desse tema sem começar falando de inteligência artificial, né? Que eu acho que é o tema que está super presente. Eu não sou super profundo e entendido, né? Como a gente vê autores de livros lá fora e tudo mais, mas é inegável que a gente está vivendo uma era super relevante, como a gente viveu lá atrás com a internet, como viveu com o smartphone e agora está vivendo com inteligência artificial. Eu acho que a dúvida é em que momento que a gente está nesse ciclo e qual que vai ser o impacto. Se a gente está numa fase de descoberta, e aí eu faço uma comparação, e não diminuindo, mas que eu acho que a gente ainda não achou o melhor potencial. Talvez há uns 5 anos atrás o tema de blockchain ficou super em voga, né? E tudo era blockchain, só que me parece que blockchain lá atrás era uma solução em busca de um problema, né? E hoje talvez está mais aí talvez eu vou ser criticado pelos superentendidos de blockchain e tal, mas acho que está mais aplicado a criptomoedas, alguma coisa de contratos e tal,
mas não está indo muito além ou está sendo muito presente no dia a dia das pessoas ainda. Talvez é porque é o ciclo natural desse, que a gente gera expectativa que tudo já gere super impacto no curto prazo. Mesmo o smartphone levou sua curva de penetração, né? Mas eu acho que IA vai passar por isso. A gente está vendo algumas coisas legais de fazer, assim, que impacta aqui ou ali, mas assim, de super escala, acho que a gente ainda está para ver e ver como é que isso vai impactar. E obviamente ainda tem algumas discussões de como é que isso vai ser regulado, né? Desde propriedade intelectual. Então, teve uma atriz processando a OpenAI porque copiaram a voz dela, né? Mas quanto que é a voz dela, quanto que é a voz de alguém parecido que eles contrataram para falar, né? Um sósia. Então, é difícil, eu acho que as fronteiras não estão bem claras ainda e eu acho que a gente vai entender um pouco mais. O que é a autoria de um artigo aberto do Wall Street Journal e de um artigo pago depois que via paywall. Exato. O que eu posso ler, o que eu não posso ler. E é curioso esse caso, né? Porque você vê big techs, né? Construindo ecossistemas, né? E aí você vê, o ecossistema ele vai se multiplicando, né? O que vai pegando os peixinhos que estão em volta, né? Sim. O que vai sobrar desse meio ou todo mundo vai estar plugado num mega ecossistema desses, né? E tem discussões de diferentes níveis, né? Tem a discussão do próprio modelo em si, né? Quanto que é o modelo ou quanto que é o input para o modelo. Então, já tem até curso ensinando como que você faz os prompts, né? De chat GPT para você extrair o melhor e tal. Mas, por exemplo, eu posso falar mais depois, mas lá na CRM Bônus também, a gente já aplica, seja usando solução de terceiro, por exemplo, em atendimento. Eu acho que, a gente viveu muito aí o tempo de telemarketing e teleatendimento, passou para chatbot. Cara, e inteligência artificial para atendimento é fantástico. Então, esse acho que já é um caso que mostra que você consegue ter um ganho incremental relevante de produtividade para as empresas, para os negócios, aplicando IA, né? Isso comunica com a visão da CRM Bônus de engajamento do cliente, das partes envolvidas na tua visão? Tem bastante. Até falando um pouco da CRM Bônus, a gente é uma empresa que começou... É uma empresa que ela alavanca o relacionamento dos nossos clientes com o usuário final, ou seja, os clientes delas. Então, a gente começou no varejo com uma solução de cashback. Então, você vai na loja, você ganha você faz uma compra, você ganha um cashback para a próxima compra, né? Como se fosse um desconto futuro. Então, é o que a gente chama de gift back. Então, a gente ajuda a empresa a melhorar esse relacionamento, seja operacionalizando esse cashback, seja comunicando com o cliente que ele tem esse benefício para voltar lá. E levando ele para os PDVs, né? Levando para os pontos de venda. Levando para os pontos de vendas, tudo integrado numa relação super boa. E aí a gente começou a ver a oportunidade de impactar ainda mais. Então, a gente lançou o Vale Bônus, que é um aplicativo que você, a partir de engajamento que você tem, né, com algumas das empresas, como a gente tem como cliente Vivo, a gente tem XP e outros, Azul, a gente vê que você pode ganhar benefícios por estar nesse ecossistema, então você melhora esse engajamento. E aqui a gente está cada vez aplicando mais IA, né? Por exemplo, para recomendar. Se você está no aplicativo lá, tem uma oferta para você resgatar os seus bônus, por que eu vou oferecer para você o mesmo que eu ofereço para você? Se vocês têm perfil de consumo famoso diferente. Voucher padrão, né? Exato. Por que eu vou ficar com voucher? Exato. Né? Então, você talvez goste mais de itens mais de moda, você talvez goste de itens mais de restaurante. Né? Também o dia da semana. Então, é muito mais fácil você fazer isso com mecanismos de inteligência artificial, essas recomendações e personalizações, do que você fazer sem, né? Perfeito. Alguma pessoa me parece uma dor muito real, né? Tá todo mundo de saco cheio de ficar recebendo um padrãozinho lá que você não usa, né? Exato. Que gera desengajamento com a marca e com o próprio processo de comunicação das empresas. Né? Acho que essa é uma parte bem legal que vocês fazem. Cara. Então, exatamente. Então, por melhorar essa relação, a gente melhora o engajamento e gera mais resultados para as empresas. Então, por isso que a gente diz que a gente é uma solução de crescimento para as companhias. Então, a gente ajuda a crescer. Seja trazendo cliente novo, né? Porque a gente tem as soluções de aquisição, ou seja, nas soluções de retenção e engajamento, que é no caso do giftback. Me parece que o conhecimento do cliente que está envolvido, né, tanto o B2B quanto o B2C, é uma fortaleza enorme, né? Porque você está envolvido em milhões de transações, né? E conhecendo a fundo, né, os envolvidos nesse assunto. Né? A gente tem mais de 50 milhões de transações
Perdão, 50 milhões de pessoas que já passaram por nós. Então imagina quando você está voando com a Azul, você pousa, você recebe uma mensagem: bem-vindo a São Paulo, a Azul é a única que te dá um benefício por voar conosco. Está aqui R$100 para você usar e aí entra a recomendação, no Outback, na Adidas, numa loja de vinhos. Então a gente recomenda, e é nessa que a gente aí leva o tráfego para a ponta, seja no e-commerce mesmo, ou leva o tráfego lá para o ponto de venda. Leva a cadeia toda, né? Exatamente. Então, sem estar preso nas plataformas de mídia social, entendeu? Você não está dependente de Google Ads, você não está dependente de Meta Ads. Isso é o que a gente mais ouve dos nossos clientes. Eles falam, cara, preciso de uma alternativa de Google, de Meta, porque está muito caro. E não só está caro, às vezes chega num teto que não compensa mais. Sim. Né? Então, eles querem ter um canal adicional. Então, a gente está entrando com essa alternativa aí, que tem funcionado super bem. A gente tem tido ótimos feedbacks dos clientes. Inclusive, era justamente esse o nosso próximo ponto, a gente entrar mais nessa RM Bônus. Inclusive, é uma empresa que cresceu muito. Recentemente levantou $75 milhões. E aí, conta pra gente o que vocês estão planejando com esses recursos, quais são as prioridades daqui pra frente. Boa. A nossa maior prioridade é continuar se alavancando nesse ativo que a gente tem, que é esse data lake que a gente tem de conhecimento sobre as pessoas, aplicando cada vez mais inteligência artificial para aumentar esse engajamento nos nossos canais, seja no próprio parceiro, né, com uma solução white label, seja no nosso aplicativo, e escalando o resultado das empresas e impactando a partir desse crescimento. A gente teve um produto de super sucesso, que é o Giftback, que até virou meio nome de categoria. A gente já vê concorrentes copiando, dizendo que tem Giftback. Né? É igual outros curativos dizendo que também são Band-Aid. Então, é um pouco assim. E agora com o nosso aplicativo, o Vale Bônus, que tem crescido bastante. Então, a gente ter esse ativo de ter tanta gente engajando no nosso ecossistema, tantas integrações na ponta, a gente está conectado a mais de 300 PDVs e ERPs. Então, a maioria dos PDVs, ERPs, né? E POS que você pensar, a gente está lá. Então, por exemplo, se você for ver o tamanho do Brasil, ainda é pouco, né? Dá para crescer ainda muito mais. Dá para crescer bastante. Mas assim, se eu te dou um bônus hoje, você vai resgatar, cara, você só clica lá, resgatou, já está no ponto de venda. Você não precisa fazer nada, não precisa imprimir em casa, nada. Simplesmente, não precisa apresentar nada. Você só chega lá, fala, meu telefone é tal, vai te mandar um PIN só para confirmar que é você mesmo. Tá bom, você resgatou o seu bônus. Então, essa conexão e essa experiência do cliente de já estar lá na ponta é fantástico e tem sido um diferencial para a gente. E que, obviamente, é um ativo que a gente construiu durante anos, né? Perfeito. Muito bom. Falando, então, agora sobre fusões e aquisições. O interessante da sua jornada, tanto agora na CRM Bônus quanto na Único, é que vocês adquiriram outras empresas. Então, além de receberem investimentos, vocês também adquiriram empresas. Sim. Então, fez esse outro chapéu. E aí, o que a gente quer saber é quais são os critérios que vocês utilizaram para decidir essas aquisições. E como que vocês avaliaram essas capacidades existentes e quais são os benefícios adicionais que essas empresas trouxeram para os negócios. Boa. Isso foi bem interessante, assim, eu vinha de uma experiência de investimento como investidor mesmo, né, em Venture Capital. E tem umas nuances, apesar de você estar fazendo um trabalho muito parecido, que no fim você aloca capital, né, você toma a decisão de investimento e muitas vezes de investimento super relevante, tem algumas diferenças. A primeira é que em Venture Capital, normalmente você é investidor minoritário, né? Pode ter um ou outro que acabou tomando a empresa, como foi o caso talvez do SoftBank com o WeWork, né? Mas no padrão, isso é exceção. No padrão, você é um investidor minoritário, que é bem diferente. Você tem uma governança que você sabe que você não vai... Minoritário com alguns poderes de veto. Exato, exato. Mais protetivos do que de gestão, né? Sim. Então, você não está no comando, você está no banco do carona ou até no banco de trás. O elemento empreendedor ele é mais importante ainda, porque é esse cara que vai fazer acontecer. O elemento de ter um mercado muito grande é mais importante ainda. Então, quando você está fazendo uma aquisição, a dinâmica é diferente. Você passa a ser um controlador. Não que seja mais fácil ou mais difícil, mas é uma dinâmica diferente que você tem que prestar atenção. Então, esse é um tema importante. E outro tema é que
E esse talvez seja o mais crítico, assim, e foi o que até me aproximou muito das áreas de produto por onde eu estive. No fim, a decisão de aquisição ela é uma decisão majoritariamente de produto. Sim. Seja de um produto que tem alguma deficiência que você quer complementar, ou porque está crescendo muito rápido, não consegue construir tudo e fala assim, cara, compra isso aqui para mim porque vai ser mais rápido do que eu fazer interno, posso perder um time to market aqui. Ou às vezes até de um produto novo que você quer acoplar no seu ecossistema. Então, eu dei o exemplo aqui do YouTube com o Google. Cara, um produto totalmente novo que não estava no radar deles, mas eles viram, opa, isso aqui tem uma geração de conteúdo orgânica que eu não gasto dinheiro, mas eu boto no meu canal de distribuição aqui e esse negócio explode. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que a maior diferença é que é uma decisão muito mais... Todas elas são decisões importantes de estratégia, mas essa é uma decisão mais de produto. Então, você tem que estar muito próximo da área de produto de negócio e você é muito mais um fomentador, entre aspas, um provocador, porque o cara de produto, especialmente no Brasil, em que a gente ainda não tem umas safras longas de profissionais de produto, a pessoa de produto nunca pensa, vou comprar uma empresa para fazer o meu produto. Sim. A cabeça do cara, vou construir meu produto, vou construir tal. Eu vejo mais gente abrindo a cabeça e entendendo, não, peraí, por que eu vou construir isso aqui se eu tenho um cara que está fazendo aqui? Talvez ele tenha um ótimo de um produto, só que ele está tendo dificuldade comercialmente, ele não está conseguindo acessar um canal, ele não está conseguindo crescer, ele está tendo algum problema até societário. Pô, eu posso trazer esse produto para dentro aqui com as minhas capabilities adicionais, eu posso fazer esse negócio acontecer. Então, acho que essa é a grande diferença aí que eu vejo. Enfim, e aí os aprendizados que a gente teve ao longo disso é um pouco disso. Como é que você faz a pessoa de produto, né, e a área de produto está muito mais on board da decisão do que simplesmente você como M&A provocar e empurrar uma agenda interna. Né? Lembrando que a empresa adquirida ela traz com a visão de produto muito forte. Normalmente o founder é muito forte em produto. E você tem lá um CPO, um CPTO na tua empresa. E esses dois precisam estar bem, precisam acreditar na mesma visão. Exato. Porque senão um anula o outro, ou quando eu junto as duas avenidas, eu começo a ter gargalos na esteira. A gente estava conversando isso antes do podcast, né? A capacidade que a gente tem de juntar as duas coisas e aumentar débito técnico mal analisado, a aumentar muito o nível de bug, o pessoal se frustrar pra caramba, porque era para ter menos, para liberar mais banda para inovação, e você tem, ao contrário, mais, e aí não só a que foi adquirida não está inovando, como a atual também não está, então está todo mundo insatisfeito. São os riscos, né, dessa aquisição que e podem esse ciclo de produto você tem que ter clareza, né, da visão geral do roadmap e a alocação do time, né, e para isso você passa do básico, né, de metrificar as coisas, né, de alocar o time corretamente, de começar a medir resultado, performance, né? Que eu acho que serve de input para a gente criar uma geração de desenvolvimento de produtos que olhe mais para o longo prazo, né, e olhe para o resultado, para os fundamentos do produto em si, né? Exato. Eu acho que a parte da visão do produto, eu acho que ela é mais fácil, né? O desafio é depois como é que você acopla dentro e faz acontecer. Porque mesmo a pessoa a empresa que é adquirida, o fundador que é adquirido, muitas vezes ele nunca viveu esse mundo de ser uma parte pequena de uma empresa maior. E você vê empresas que também é o contrário, não sabem absorver bons negócios. Tem empresa, não vou citar nome, mas tem empresa que é conhecida por comprar e matar. Sim, claro. Porque compra não com a intenção de matar para tirar concorrente, porque ainda é pequeno, mas a cultura mata. A governança mata, a dinâmica mata. Então, é bem difícil mesmo. E o próprio empreendedor, para ele passar a entender que agora não é mais ele que toma a decisão sobre as pessoas, porque tem avaliação de performance, tem comitê, tem um monte de tem processo e tal, e que, enfim, para bem ou para mal, né, ele tem uma estrutura para apoiá-lo. Se ele não tirar o melhor disso, não vai funcionar tão bem. Né? E tem outro fator também, que é o onboarding do empreendedor da empresa adquirida, né? Porque o founder, ou o founding group, né, considerando o C-level, ele precisa ter uma rotina de one-on-one para contar a história dele, porque ele também já passou por isso. Né? Se não tem esse acolhimento, igual a gente fala no processo de onboarding normal, né, também é válido para os empreendedores. Né? Se não tiver essa proximidade, ele não consegue entender o porquê e como é que a coisa muda tanto. Né? Então, essa proximidade do CEO, do founder CEO,
com esse novo empreendedor adquirido, ela é fundamental, né? Uma cadência fixa, rodar as outras áreas, trazer ele para algumas decisões, explicar por que a regra do jogo está mudando e contar, né? Com essa flexibilidade, né? O empreendedor normalmente é muito curioso, né? Muito aberto à oportunidade, né? E chega esse momento de virada, não é só olhar a oportunidade, você tem que olhar para a capacidade também. Sim. Isso é meio frustrante, quando você olha a oportunidade, caramba, eu tenho que olhar, agora que eu estou percebendo que eu tenho que olhar para a capacidade também, que chato, né? Tem muito empreendedor que quando é adquirido, ele tem expectativa de que ele vai passar, toda a parte chata ele vai passar para alguém. Não, agora eu vou só brincar de produto ou vender. Não é assim, né? Ele tem que sim olhar para todos os capabilities aí que ele tem que desenvolver no time, temas de arquitetura que às vezes ficaram embaixo do tapete, né, foram esquecidas, temas de segurança que é sempre relevante também. Então, não é trivial. Eu acho que o bacana é que com essas safras de investimento que a gente tem tido, cada vez mais a gente tem tido mais maturidade, né? Mais maturidade. Então, é founder de segunda, terceira viagem, investidor também mais maduro, o C-level também já passando por mais de uma empresa, entendendo as dinâmicas diferentes, o que carrega de uma empresa para outra como aprendizado. Você começa a ver entre aspas, no bom sentido, as máfias, né? A máfia da 99 lá, que tinha uma época, a máfia de não sei onde. Então, empresas que formaram muita gente boa, porque tiveram um ciclo de sucesso, essas pessoas saem para replicar também essa cultura de inovação em outros lugares. Né? Então, quando a gente fala de adquirir outras empresas, com esse aspecto de incorporar um negócio, como você comentou, o principal foco é realmente a parte de produto, de mercado, visando o crescimento. Agora, vocês também já falaram muito sobre essas dificuldades pós-integração. Como é que a gente poderia resumir, Guilherme? Quais são os principais pontos dessa dificuldade, como superar a pós-aquisição? Boa. Olha, tem aquela máxima, né, que se você bota lixo para dentro, vai botar lixo para fora. Então, acho que o primeiro ponto, se você faz uma aquisição ruim, cara, não tem o que você faça na integração que vai fazer funcionar. Você pode... Se você errou da estratégia... É bem difícil que você consiga corrigir, sabe? Obviamente, você pode tentar, mas já é um desafio a integração em si. Você pegar um business que talvez já não estivesse tão bem, achando que vai fazer um turnaround interno, nossa, eu acho que é o caos, tá? Então, acho que esse talvez seja o maior desafio. Pensa bem na aquisição que você vai fazer, porque depois é para sempre. Né? Obviamente, você pode ainda cortar o prejuízo rápido, ao invés de ficar sofrendo. A máxima, né, de é melhor um fim horrível do que um horror sem fim. Mas eu acho que o primeiro ponto é esse. Seja bem criterioso no momento da avaliação, vá a fundo, porque depois o negócio não tem muita volta. E assumindo que foi uma boa aquisição, depois igualmente tem os seus desafios que você não ganha o jogo na integração, mas você pode perder o jogo. Então, pensar nesses pontos que o Darino falou, da relação com o adquirido, né, o founding team, como é que você continua com a proximidade para entender o que está na cabeça dele. Querendo ou não, muitas das pessoas que foram adquiridas, ele é a pessoa para transferir a confiança e falar, não, confia nessa nova empresa, confia em mim que eu estou confiando neles. Se o empreendedor não tiver essa confiança, ele não vai transmitir para o time e vai ficar sempre aquela cisão. Tem os aspectos técnicos, né, quando se fala de tecnologia, dos débitos técnicos que a gente comentou aqui um pouco, de segurança, arquitetura, processo e tudo mais. Tem os aspectos culturais, que são importantes também. Então, sempre vai ter. Você já tem naturalmente numa empresa que cresce, aquela galera que às vezes fala, que saudade, quando a gente era 30 pessoas e tal. Porque muda. Apesar de ser o mesmo CNPJ... Outra empresa. Outra empresa. Do jeito de operar, de se comunicar, de interagir. E a mesma coisa vale para uma empresa que é adquirida, que, pior, é de supetão muitas vezes, né? Na outra empresa você vai evoluindo e migrando aos poucos, meio sapo na panela. Aqui não. Aqui, da noite pro dia, você descobre que, não moro mais na minha casa, moro em outro lugar, né? Que, de novo, pode ser super positivo, mas também pode ter os seus desafios. Tem que tomar esses cuidados, né? Tem que ter esses cuidados, né? Eu vejo também o CFO, o conjunto CFO empreendedor, como uma espécie de mentor para dar um pouco mais de sanidade nessa questão de eficiência financeira. Né? Então, você sai do mundo muito de visão, né? De pegar as coisas na raça, e às vezes a adquirida subestima a dificuldade de fazer o que ela fez em maior escala, né? E fazer com eficiência, né?
porque é natural uma certa perda de ownership. Então, o CFO como tutor, como mentor de métricas básicas, de conexão disso com a estratégia, Sim. de conexão disso com a visão de futuro, é um trabalho de dia a dia e de ganho de confiança. Você falou uma palavra-chave, né? No final das contas, por mais que envolva valores monetários, é uma relação de confiança entre as partes. Né? São pessoas que estão se unindo. Aquelas pessoas precisam acreditar que aquilo vai dar certo, né? Sim. Exato. E eu concordo bastante, e muitas vezes o que você está fazendo é trazendo aquela empresa ou mostrando o caminho para um ciclo novo que ela vai viver, ou que ela já viveria sozinha, mas você já conhece os próximos passos. Fala, cara, ali na frente você vai precisar ter clareza dos seus economics, você vai precisar ter clareza dos seus indicadores de resultado, como é que você está fazendo aqui comunica com o resultado lá na ponta. Então, acho que isso é importante. Mas agora eu lembrei de um outro tema também, que é relevante, que são os incentivos. Perfeito. Não são poucos os casos em que, para viabilizar um negócio, se coloca uma estrutura de incentivo, que o mercado chama de earn-out, que é, cara, vem aqui, te pago X, se você fizer tal coisa, entregar tal coisa, te pago mais Y. Sim. Cara, isso assim, eu acho que é um dos lugares onde mais dá problema, porque é muito difícil você antecipar todos os desafios que você vai ter daqui 1 ano ou 2, né? E dizer, se você incentiva o cara a crescer, ele vai crescer gastando tudo. Se você incentiva o cara a ser eficiente, o cara vai esquecer o crescimento. Então, como é que você amarra tudo sem amarrar? E, ao mesmo tempo, quem está sendo adquirido sempre fica naquela insegurança de, tá bom, tenho essa meta, mas não estou com Não está com autonomia. Né? Exato, não estou com todas as alavancas na minha mão. Como é que vai ser isso? Como é que não vai ser? Então, também se sente limitado, e pode ter algum momento que você teria uma discordância de rumo que você poderia simplesmente discutir e seguir, mas quando tem incentivo envolvido, você fica numa dinâmica mais difícil, né? Então, esse é um problema que é mais frequente do que parece e do que realmente as pessoas acabam ficando sabendo, mas muitas vezes na relação elas também se estragam por causa desses incentivos mal colocados. Você vê correção de rota é possível após o deal, nessa parte de incentivos? Não. Difícil. Porque, assim, pode acontecer, mas é difícil de... normalmente, quem está propondo está prejudicado. Né? E aí o outro não vai aceitar tanto. Então, é difícil. Acho que o meu maior aprendizado é tentar evitar. Às vezes você não consegue por algum motivo. E se você não conseguir, tenta botar em alguma coisa que realmente estejam muito alinhados e que tenha alguma forma de ter alguma limitação de dano, sabe? Porque senão depois a relação fica ruim, pode até ter passado o earn-out, dependente de ter batido ou não, a relação já está ruim e as coisas acabam degringolando e é só esperar o earn-out para o adquirido sair, né? Perfeito. Guilherme, e aí agora tem uma pergunta do milhão aqui. Como integrar as diferentes perspectivas do investidor, do empreendedor e dos líderes dentro da empresa? É a pergunta do milhão mesmo. Eu comecei o nosso papo aqui falando um pouco, né, de como eu fui construindo a minha carreira, desenvolvendo músculos que eu nem sabia como é que eu ia usar na frente. E hoje eu vejo que, graças ao meu background de consultoria, de resolução de problemas, eu consigo bater o olho em muita coisa, mesmo que não é da minha expertise, e ajudar e contribuir, né, como CFO. Também como investidor, essa dinâmica de alocar capital, seja captando investimentos, seja fazendo o deployment com M&A ou na própria operação. E eu acho que o último ponto, né, que é o que eu tenho, né, atuado mais nos últimos 5, 6 anos, é nessa posição de execução, porque eu tenho tranquilidade para dizer que normalmente os conselheiros, os board members, eles não veem 90% do que acontece na operação. Total. Então, às vezes, aquela pessoa que é eloquente, se posiciona bem no conselho, né, não entrega resultado. Não é a pessoa que entrega, é a pessoa que às vezes é ruim na cultura. E ao contrário, às vezes o cara que não se posiciona tão bem, às vezes é mais tímido, às vezes é o cara que está segurando o rojão, é o cara que está carregando a empresa, é o cara que está impactando. Isso só para falar de pessoas. Fora todos os outros aspectos de negócio que, às vezes, se você não está no dia a dia, você não tem, né, entre aspas, a barriga no fogão, você não sente a dor ali do dia a dia. Né? Então,
Eu acho que esse é um tema importante e por estar na operação hoje eu consigo entender muito mais e ter mais clareza do que são as nuances do dia a dia que te dão sinais de que o negócio vai virar ou não vai virar. Sabe? Então, a forma de integrar é justamente a visão da execução, né? É importante que líderes, empreendedores, executivos estejam nesse foco para que, com o olho na execução, as coisas vão caminhar para o mesmo lado, né? Se cada um está focado num determinado assunto, a gente acaba dissipando as energias. Exato. Você tem que ter essa convergência de entendimento sobre o negócio, de o que é sucesso para aquele business, porque senão, enfim, a energia se dissipa, assim. Então, acho que é um pouco essa a minha perspectiva aqui. E a questão de governança orientada do crescimento também é um ponto-chave, né? Você tocou um ponto crucial, né? Que o board não tem acesso a tudo que está acontecendo. E um board orientado a crescimento, ele é um board pró-execução. É um board que está junto, não é um board a cada 2, 3 meses conversa e manda o relatório, né? Então ele é aquele board que você tem uma reunião de 3 horinhas, mas na verdade você está quase toda semana discutindo o que está acontecendo, visitando a empresa, conversando com os principais líderes, né? Você tem uma rotina, uma cadência de conversa para você ir reduzindo, né, esses 90% de ignorância para um pouco menos, ou pelo menos você saber onde são os pontos principais. Eu acho que esse bloco de governança orientada ao crescimento é chave no pós-integração, sabe, para a máquina rodar. Eu concordo bastante. E eu lembro que uma vez eu tive com um investidor americano super experiente, que já tinha investido vários ciclos. Ele falou, em 6 meses, no máximo 1 ano, você sabe se acertou o investimento ou não acertou. Em 6 meses. Porque você já entendeu o empreendedor, você já entendeu o time, você já entendeu um pouco do negócio. E eu acho que as falhas... o aprendizado que eu tive, falha na carreira como investidor, foi achar que você vai transformar a empresa. Você não vai. Então, acho que especialmente quando você é investidor minoritário, você tem que escolher bem e ter confiança naquela pessoa que você investiu, porque é ele que vai tocar. Você pode até ajudar, você pode, sei lá, se você se esforçar muito, você vai estar com interação semanal com a pessoa, mas isso não faz o negócio virar. Então, obviamente, tem um lado do investidor ajudar, fazer coaching, né? Mostrar uma visão mais ampla para o executivo ou para o empreendedor que às vezes está no calor da execução. Óbvio que contribui, tive várias experiências com investidores que agregaram bastante para a gente. Então, eu acho que eu sempre tive a sorte de ter bons investidores, mas não dá para ter expectativa de que você vai transformar a empresa. Talvez o jeito de transformar é tomar as decisões difíceis de mudar algumas posições, alguma coisa assim, mas achar que você vai transformar o empreendedor, vai tirar o empreendedor, cara, isso é o caminho para o fracasso no meu entendimento. Então, tem que sim o investidor ter muita clareza de que ele está apostando no empreendedor, ele tem que ter confiança nele. Perfeito. Guilherme, agora a gente já está se aproximando do final, a gente vai focar sob a visão agora do executivo, né? De quem está ali na operação, que é justamente muito do que a gente está falando agora. Então, o que você vê para aquelas pessoas que estão no dia a dia, que querem chegar nesse objetivo de fazer as empresas crescerem, serem valorizadas? Quais são os principais fatores que esses líderes precisam se atentar para garantir esse sucesso da empresa? Boa. Eu acho que são alguns. Tem o básico, que é o tema de pessoas. Sim. Eu, na Único, quando eu fui CFO lá, o tema de RH estava no meu escopo. Hoje ele não está aqui na CRM Bônus, mas é uma pauta super importante que eu sempre abraço. E que cara, você não vai fazer um grande negócio se você não tiver um patamar elevado na qualidade do seu time. Perfeito. Né? Obviamente, você vai ter diferentes perfis de performance, mas se na média você não for superior ao mercado, é difícil que você consiga vencer. Né? Só você vê nas empresas de maior sucesso, o patamar, né, da qualidade das pessoas é super elevado. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, talvez olhando a perspectiva de negócio, eu falei um pouco mais lá na perspectiva do investidor, né, de estar no mercado grande, com problema real, mas eu acho que na perspectiva de quem está dentro de casa, eu pensaria um pouquinho no tema de escalabilidade, tá? Que não adianta você ter um mercado grande, você resolver uma dor, mas essa dor não ser escalável. Perfeito. Né? E escalável é uma palavra que muito se fala, mas no fim do dia ela quer dizer que você consiga replicar
aquela entrega de forma fácil. Se eu tenho 1.000 clientes, se entrarem mais 1.000 clientes agora, eu consigo atender, eu levo 2 anos para atender esses clientes. Tudo bem, eu não vou dobrar, né, minha capacidade de atender rapidamente, mas se eu tenho um software, né, por exemplo, né, que eu trabalhei bastante, seja como investidor agora na Único e na CRM, muito com software como serviço, SaaS. Se você tem um software, você é muito escalável pelo software. Sim. Óbvio, você sempre vai ter um time de atendimento, um time de CS, que você vai precisar crescer, mas é só uma parte da forma que você serve. A grande parte é através do software. Então, agora com inteligência artificial que a gente estava falando aqui, eu acho que é um componente importante para dar essa escalabilidade. Ou seja, você consegue crescer sem que você tenha que investir muito, seja em CAPEX, seja lá o que for. Então, acho que esse é um tema importante. E com ele, com a escalabilidade, vem, entre aspas, aí a captura de valor. Então, se você consegue entregar um valor alto e ter pouco investimento para fazer isso acontecer, você consegue capturar um valor grande. Então, se eu consigo prestar um serviço que eu cobro R$1.000 de mensalidade, mas me custa R$100 porque o software eu já desenvolvi e eu só tenho uma pessoa no atendimento para atender aquele cliente e tal, eu estou pegando uma margem grande aqui. Então, uma empresa que é escalável, ou seja, ela pode crescer rápido se ela, né, tiver a distribuição, e, ao mesmo tempo, ela captura boa parte desse valor. Ou seja, ela vai ter margens gordas que traduzem em capacidade de investir internamente, seja para distribuição no marketing, vendas, etc., seja no time forte ainda de P&D, e seja depois para entregar o retorno para o acionista quando tiver mais na maturidade, né? Então, quando você olha para essas empresas de tecnologia, o que elas têm em comum é que elas conseguem crescer rápido. Você imaginar que um Google continua crescendo 30% no patamar que está, é inacreditável. Né? E você olhar as margens que essas empresas têm é também surreal, né? Então, você olha a empresa de SaaS, na média, as empresas de capital aberto devem ter margem bruta de 70%, 80%, algumas até Altíssimo. mais. Então, é fantástico. Quando você fala no varejo, uma margenzinha apertada, né? E volta para aquele ponto dos fundamentos, né, de você entender onde que está sendo alocados os recursos em P&D ou em manutenção do software, né? O pessoal subestima a importância dessa auditoria técnica para ver de fato quanto que está indo para enxugar gelo. Exato. Né? Porque normalmente na negociação o peixe é vendido que é tudo para P&D. E aí quando você vai descascando, você vai ver que na verdade você está lutando para parar de pé a própria operação. Né? A gente participou de um deal que teve que ter contratado especialistas em tech. Estava tão grave a situação que a gente teve que contratar especialistas em tecnologia para mergulhar na arquitetura para ver de fato que o time estava basicamente segurando na raça a operação. Então, falava que era tecnologia, mas era todo trabalho manual. Exato. Não, acontece bastante. Né? E muita empresa que, especialmente no início, quando você está em busca de cliente, qualquer conta, né, vale, tudo que você vai customizando. E aí deixa de ser escalável. Exato. Você tem um software para cada cliente, aí não funciona. Com certeza. Fora a pressão, né, de caixa, né, que te empurrando para customizar. Eu preciso fechar com aquele cliente para bancar o caixa. Se eu customizar, eu ferro o meu futuro. E aí você fica naquele dilema, né? De morrer agora ou morrer daqui a um ano. Aí todo mundo empurra para frente. Né? Mas é parte, né, da escalabilidade. Né? Passa por pessoas em última instância também. Né? Total. Isso. Então, a gente trouxe muita clareza sobre esse ponto, né, que passa por pessoas para a gente conseguir escalar negócio sob o ponto de vista interno. E aí, como que essas empresas podem fazer para se preparar melhor para atrair esses investidores? Como que elas fazem para conseguir também vender aquilo que eventualmente elas já possuem, né? Eu já fiz esse dever de casa de pessoas, como é que eu vendo isso melhor para o mercado? Boa. Eu acho que o primeiro papel é ter clareza de que você tem um ativo relevante, porque tentar vender alguma coisa que o mercado não procura ou não quer vai ser muito dispêndio de esforço. Então, o processo de captação de investimento ele é um processo longo e árduo. Então, se você não está com o seu produto rodando bem, se você, vamos dizer que você está no estágio mais inicial, você não conseguiu provar um market fit com o seu produto, ou seja, você vende, mas o cliente 6 meses depois sai. Se você não é escalável, como a gente estava falando, ou seja, você está ali vendendo, mas está se matando para entregar porque um monte de gente atrás no manual para fazer acontecer. Ou se você está numa fase mais na frente, você não achou os canais de distribuição e está conseguindo escalar a sua venda de forma consistente, também o investidor não vai compreender, não vai
querer investir. Então, acho que é entender que fase que você está, o que o investidor quer de um ativo desse perfil, né? Se é um perfil de tecnologia, tem que ter as métricas claras lá de crescimento, de margem, de economics e tudo mais. E, sobretudo, o que você vai prometer para frente. Porque, no fim, o que você está fazendo é dizendo, cara, eu estou aqui, se você me der dinheiro, eu vou levar para cá. E juntos a gente vai valer tanto. Então, no fim, a história que você conta é essa. Então, a primeira é por que o que eu tenho é bom e o que isso indica que lá na frente eu vou conseguir fazer ainda melhor. E que tem potencial lá na frente. Que tem esse potencial que a gente vai capturar juntos. Né? Então, passar essa confiança é fundamental. Obviamente, depois tem o operacional disso tudo, de montar material, ter domínio sobre as métricas, estar preparado para as reuniões, acessar as pessoas certas e tudo mais. Mas se o fundamento não está no lugar, esquece. Não tem jeito. E agora, até que a gente falava no início... Talvez há 2, 3 anos atrás um PowerPoint ainda captava algum valor. Se vendia. Agora, se você não tiver bastante fundamentado, o mercado está bastante mais cético. Né? Essa volta aos fundamentos é uma das grandes lições desse podcast de hoje, porque isso daí, inclusive, é um dos papéis de um CFO que tem noção de negócio, de empreendedor, de crescer. Ele trazer o dia a dia da empresa orientada a essa gestão de valor da empresa. Né? Quais são as métricas-chave que impactam o valor? Como é que a gente vai direcionando, cascateando esses objetivos e key results, né, nos pontos corretos, né, de modo ao pessoal ver. Não necessariamente a turma toda está enxergando da mesma forma. Né? Então, essa gestão do valor, com o CFO sendo esse grande embaixador e trazendo a galera para pisar no chão e conectando as coisas, de novo, né, um papel de mentoria, de criação de cultura. Né? Sem dúvida. Não foram poucas as vezes na própria CRM que eu passei por provocações, seja do time de vendas, querendo trazer algum negócio, né, com a margem baixa, seja alguém em produto propondo uma solução que, quando a gente vai ver, tem um custo alto para servir, que eu trouxe a provocação de que aquilo ali não funcionava. E não é porque não dá dinheiro, porque sempre dá um pouco de dinheiro, mas é porque aquilo não nos levava para métricas saudáveis que nos colocassem num lugar de atratividade para o investidor, para o mercado, para gerar retorno. Então, não é que ia beneficiar todo mundo no final das contas. Que beneficia, né? todo mundo. Então, não é uma perspectiva de CFO controlador do budget e tal. Não, isso mudou. É o CFO que olha, não, deixa eu entender. O que essa sua proposta adiciona ou piora no nosso modelo de negócio, no nosso resultado e como é que a gente é percebido pelo mercado. Né? E justamente esse ponto que você falou diferencia totalmente, né? Esse CFO atual, o CFO do futuro, do CFO que a gente via até então, né? Porque é um CFO voltado para crescimento, é aquele CFO que vai olhar não só o retorno atual, mas a perspectiva futura. Exato. E lembrando que ele tem que comunicar para o time também, né? Essa articulação da mensagem, que não é só pelas métricas, mas porque isso vai viabilizar um futuro melhor para todos, é um outro jogo. Né? Sem dúvida. Porque no final das contas, é menos empregos, é bem real, né? É achatamento da estrutura, menos empregos, menos oportunidades ou estagnação. Né? Então... E sob esse ponto de vista da execução, Guilherme, um ponto que a gente vê bastante quando a gente está do lado de dentro das empresas é essa dificuldade que os empreendedores, os líderes, o time têm de conseguir continuar inovando ao mesmo tempo que está executando, né? Entregando os resultados atuais. Então, como é que você enxerga esse equilíbrio, esse balanço para olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo entregar o presente? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que é um dos pontos de maior sofrimento das empresas que crescem. Então, para mim, eu separo em 3 grandes blocos: a empresa que é startup, a empresa que está em crescimento e a empresa que é madura. Você tem outras nuances aí dentro, mas essa transição de empresa startup para empresa em crescimento, no início ela é uma maravilha, porque é só novidade. Legal, cruzamos a fronteira em que não estou mais lutando para conseguir cliente, acho que já está vindo mais natural, meu produto se provou, estou mais provável no mercado, as coisas estão indo bem. Só que, na verdade, você começa a ver que muitos problemas começam a surgir, que a gente está falando de escalabilidade, de organização. Uma coisa é você comunicar para 30 pessoas, outra coisa é você comunicar para 300 pessoas, uma coisa é recrutar 1 ou 2, outra coisa é recrutar em escala. Uma coisa é você, como fundador, estar ali do lado de todo mundo, né? Outra coisa é você ter 3 níveis abaixo de você e parar de enxergar algumas coisas. Então, essa dor que você tem de crescimento, ela é bastante relevante. E essa dor de crescimento versus, né, ou
resultado, estabilização versus inovação, ela vem junto nesse momento, porque tem alguns até livros que mostram, normalmente você tem aquela curva em S, que você vem de lado, construindo um produto, daqui a pouco esse produto estoura, quando vê ele para, né? E chega num platô, alguma coisa assim. E se você não tem novas safras aqui, para fazer a mesma curva uma em cima da outra, você uma hora para crescimento, aí dá aquele desespero, aí parou, estava todo mundo acostumado a crescer, a gastar, a investir. Não, mas espera aí, como é que a gente não vai crescer ano que vem, não vai ter bônus, não sei o quê. Quando você entra num ciclo negativo. Então, eu entendo que o tema de crescimento ele é importante até para manter esse momento da empresa crescendo e com oportunidade para todo mundo, para manter numa atmosfera positiva. Eu acho que meu aprendizado foi, para fazer isso, são competências bem diferentes. A pessoa que escala não é a pessoa que tira do chão. Então, o fundador ele é muito bom para tirar do chão, mas ele muitas vezes não é bom para escalar. E a pessoa que escalou, às vezes ele é tão criterioso que ele despreza algumas ideias e não vai testar. Sim. Ele fica... Começa a ser um pouco pessimista, né? Também, né? Então, você tem que ter muito claro de qual que é o ciclo que você está de cada iniciativa, de cada produto, e como é que você trata cada um deles. Se eu tenho algumas empresas que fazem isso bem, o próprio iFood faz isso super bem. Então, se eu tenho um produto maduro aqui, eu tenho que olhar para métricas de maturidade, eu tenho que olhar para margem, eu tenho que olhar para os unit economics, eu tenho que olhar para o que ele está dando de bug e tudo mais. Agora, se eu estou tirando um produto do chão, cara, só tem que saber se o cliente está gostando, se ele está usando. Engajamento. O engajamento aqui. Capacidade de pagar. Se está gastando, se a margem é zero, azar. Deixa eu ver se o cara usa. Sim. Depois eu vou ver se isso aqui é viável ou não. Né? Então, se você cobra uma coisa do outro errado, aí ferrou. Aí você está cobrando desse cara aqui para ter maturidade, para ter processo. Às vezes você está lançando o produto, você pode falar com todos os empreendedores, nenhum deles se preocupa com segurança na largada. Nenhum deles. Porque, cara, eu quero saber se funciona, depois eu vou ver se tem vulnerabilidade, não estou no radar de hacker para ser atacado, então estou testando com 4, 5, 6 clientes. Então, eu acho que, para mim, o grande aprendizado é você entender que são competências diferentes e você saber ter essas competências dentro de casa e saber tratar diferente. Ter pessoas diferentes para essas competências diferentes. E o próprio modelo organizacional, né? Se você colocar numa estrutura centralizada lá do time de tech, vai dar zebra também. Porque ele precisa de uma certa autonomia e desordem, né, para conseguir criar algo novo. Né? Se você entrar em toda a liturgia de desenvolvimento de produto, a própria liturgia já mata o cara. Né? Então, isso tem muita de arte no meio do caminho, né? E tem muito do perfil de um CEO com cabeça empreendedora que banque essa brincadeira. Muitas vezes, a gente estava discutindo isso antes também, desses núcleos autônomos, né, os squads estarem plugados diretamente no empreendedor para fazer as experiências rodarem. Né? E é legal, e da parte, né, objetiva, né, você precisa enxergar o seu roadmap, né, para os próximos meses, próximos 3 meses, 6 meses, o quanto máximo, e ver o que está vindo de P&D. Porque P&D é o quê? É gasto de curto prazo e demora, e é arriscado. Entendeu? Então, há uma boa chance de parte do seu P&D não dar em nada, de fato. Então, você precisa estar empilhando as caixinhas e vendo, né? Dinheiro em curto prazo para resultado talvez em longo, né? Então, tem que ter isso, tem que ter um grau de independência paralelo, né? Meio desordenado, de certa forma. Autônomo e desordenado, mas que tenha onde que eu quero testar, claro. Né? O case... que estava falando aqui do iFood, é o case lá do Drone Delivery, né? Foi quase que um híbrido de experiência autônoma com marketing e de estar presente numa das hypes que passou para a gente, que era essa questão de drone, que acabou não virando tão forte ainda no varejo, mas se você for ver no meio militar, né, a coisa estabilizou e escalou absurdamente. Né? Então, essas são as funções, né? E tem muito de arte no meio do caminho, sabe? Não dá para cravar o modelo que vai funcionar no iFood, vai funcionar para CRM bônus nem na fábrica, né? Sem dúvida tem essas nuances, mas uma coisa é certeza, você tem que saber tratar diferente, senão se confundir, você vai matar a inovação ou você vai viver sempre na desordem. E aí também não verdade, funciona. Isso aí. Guilherme, para a gente fechar, a gente quer saber agora, justamente nesse ponto que você trouxe, né, da importância das pessoas dentro desse processo de crescimento, tanto sob o olhar interno quanto sob o olhar do investidor, o que você vê como os grandes diferenciais das pessoas que fazem as diferenças nos negócios que dão certo? Quais são os grandes aprendizados que você tirou vendo aquelas pessoas que despontaram e contribuíram para o crescimento? Boa.
Eu tive o benefício de ter ótimos líderes ao longo da minha carreira, aos quais eu sou super grato. Um deles o Darino conhece, que é o Eduardo Baltar, que trabalhou comigo, a gente trabalhou juntos na Falcone, fui sócio lá. E eu acho que o grande diferencial, especialmente porque eu vim de consultoria, depois de investimento. Sobretudo em investimento, era um trabalho de times pequenos, de alta performance, você não tinha um super spam de time embaixo e tal. Mas o que eu mais aprendi, e eu vejo também com muita gente que começa na startup sem time e depois passa a ser executivo, né? O cara que vendia, daqui a pouco ele é o head de vendas, porque tem 2, 3 pessoas embaixo, quando vê ele está lá como VP de vendas com 100 pessoas embaixo. Mas, cara, vender e liderar 2 ou 3 pessoas é bem diferente de daqui a pouco você está com 100, né? Então, acho que um aprendizado que eu tive, primeiro que são competências bem diferentes, então tem que saber se a pessoa é mais um especialista, então ele é um bom programador, não quer dizer que ele vai ser um bom CTO. Ele é um bom cara de vendas, não quer dizer que ele vai ser um bom VP de vendas. E por aí vai. Então, entender o perfil. E o outro à medida que você escala, é mais sobre fazer através das pessoas do que você mesmo fazer. Né? Então, isso dito parece clichê, parece fácil, parece simples, mas quem já operou tem o cacuete de deixa que eu resolvo, eu vou lá e faço. Sim. Mas você faz uma vez, faz 2, mas se afoga e isso você não consegue fazer em grande volume. Obviamente, nos momentos críticos, o líder tem que arregaçar a manga e entrar na lama junto, tá lado a lado com o seu time, mas para você fazer realmente para um business que está crescendo, para fazer em escala, você precisa fazer através das pessoas. E aí significa a cartilha de liderança. Você tem que dar contexto, você tem que desafiar, você tem que saber colocar meta, você tem que acompanhar, fazer coach, ter as conversas difíceis. Então, acho que quando entra no tema de pessoas, é dessa forma que eu encaro. Assim, é muito mais você fazer através dos outros do que você mesmo executar. Perfeito. Legal, beleza? Estamos chegando no final, pessoal, do nosso podcast com o Gui Cervieri. A gente falou bastante hoje de finanças, M&A, de empreendedorismo, de liderança, né, de como colocar as pessoas em primeiro lugar. Não é um clichê, na verdade é o dia a dia, né, e como ele vem junto com o time CRM Bônus transformando, criando um mercado que até pouco tempo atrás ninguém sabia que existia, né, saindo da rota original e ajustando o modelo de negócio. Né? Então foi uma conversa ótima, amigo nosso, a gente ficaria aqui com certeza mais algum tempo. E espero que essas principais mensagens sirvam de reflexão para os líderes que estão assistindo, para os empreendedores que estão assistindo, e que consigam conectar essa importância de execução, de eficiência financeira e estratégia para o crescimento. E você que ainda não segue a Fábrica, siga no Instagram, Fábrica com 2 Bs, a gente também está no LinkedIn, acesse o nosso site e o nosso Fábrica The Builders Podcast é mais uma iniciativa para a gente fomentar e escalar negócio de crescimento, que esse é o nosso grande propósito. Então, a gente cumpre aqui com bastante sucesso. Muito obrigada, Guilherme, pela sua participação e que volte outras vezes. Sim. Obrigado, Clarissa. Obrigado, Darino. Foi uma conversa muito boa. Prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. Valeu. Espero que o pessoal que está assistindo tenha gostado também. Foi uma super realização estar aqui com vocês. Maravilha. Muito obrigada, Guilherme. Tchau, tchau.